O transtorno do espectro do autismo, TEA, é um transtorno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos e interesses repetitivos ou restritos. Em algumas crianças, os sintomas são aparentes logo após o nascimento, mas na maioria dos casos, contudo, os sintomas do TEA só são identificados entre os 12 e 24 meses de idade. A avaliação formal do desenvolvimento neuropsicomotor é fundamental e indispensável e faz parte da consulta pediátrica. Autismo, esse é o tema desta edição do Famílias em Pauta. Olá pessoal, nessa edição especial do Famílias em Pauta, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, celebrado no dia 2 de abril, a gente recebe aqui hoje 3 especialistas da Sociedade Brasileira de Pediatria, a doutora Lilbiana Arantes de Araújo, que é presidente do Departamento Científico de Desenvolvimento e Comportamento e também professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora Lilbiana, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Parabéns à SBP pela maravilha desse programa que ajuda tantas famílias. É um prazer estar aqui ao lado dos nobres colegas. Obrigado. Tem também conosco o Dr. Márcio Moacir, que é do Departamento Científico de Neurologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e também professor de Pediatria da Universidade Federal Fluminense. Seja bem-vindo, doutor Márcio. Como vai, Leonardo? Muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Essa é uma iniciativa espetacular da SBP. A gente está aqui para colaborar com os meus caros colegas e dar um pouco de informação para as famílias sobre como conviver com o autismo. Um prazer estar aqui com vocês. E também conosco o Dr. Jaime Lim, também do Departamento Científico de Neurologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Eu que agradeço. Bom dia, Leonardo. É um prazer enorme estar aqui nessa iniciativa maravilhosa da Sociedade Brasileira de Pediatria e dizer que é um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto tão desafiador, ainda mais com pessoas brilhantes da área, que aqui eu admiro tanto, doutora Lilbiana, doutor Márcio. Bom dia a todos. Obrigado. A primeira pergunta, para começar, eu faço ao Dr. Márcio. Dr. Márcio, o que causa o autismo? Olha, devemos lembrar que existem várias causas para o autismo. Na verdade, estamos falando de entidades diferentes, em autismos. O autismo não é um problema de saúde único. Existem várias formas e o diagnóstico é feito a partir de um conjunto de critérios clínicos e diferentes causas geram o mesmo critério clínico, satisfazem os mesmos critérios clínicos. É verdade que um grupo de pacientes acometidos pelo autismo tem uma causa genética. Então, existem várias síndromes genéticas, por exemplo, a síndrome de Down, a síndrome de Prader-Willi, síndrome de Angelman e muitas outras, que aumentam a frequência do autismo nas crianças afetadas. Mas o conjunto de causas genéticas explica apenas 20% dos casos de autismo. O maior grupo das crianças diagnosticadas com autismo não tem uma causa claramente definida. E aí nós estamos... essa é uma questão em investigação, né? O que causa o autismo nesse grupo considerável de crianças acometidas com esse transtorno do desenvolvimento. Eu continuo a perguntar para o senhor, doutor Márcio, e como que se chega ao diagnóstico do autismo? O diagnóstico de autismo, ou transtorno do espectro autista, TEA, é clínico. Ele se baseia no preenchimento de 2 grupos de manifestações, né? Então, a criança deve satisfazer esses critérios muito claramente definidos já há algumas décadas, e é importante, porém, a gente considerar alternativas. Por exemplo, a gente deve investigar se a criança tem perda auditiva. Então, quando há a suspeita do diagnóstico, é prática médica fazer uma investigação de perda auditiva, porque a perda auditiva pode estar sendo a causa do atraso do desenvolvimento. O que, porém,
não impede que a criança com perda auditiva também seja autista, mas a gente deve fazer essa distinção. Existem outras condições, por exemplo, a epilepsia, uma determinada forma de epilepsia pode simular o quadro de autismo, então é importante estar atento a isso também. Mas os critérios são claramente definidos, são critérios que têm uma dose de subjetividade, o que dificulta um pouco o diagnóstico. Acho que falaremos mais sobre isso adiante. Obrigado, Tomás. Pergunta agora para a doutora Lilbiana. Doutora, por que o diagnóstico ainda é tão tardio? Ótima questão. A gente tem que entender que depende muito, primeiramente, dos pais. Então, existe ainda um receio dos pais, das mães, em realmente identificar ali que tem alguma coisa que sugere um atraso e buscar uma avaliação. Sempre tem aquela frase, né, Léo, assim, olha, cada criança tem seu tempo, vamos esperar o tempo dele. A gente ainda escuta muito isso, o que não cabe mais à luz do conhecimento atual da neurociência. Então, na verdade, hoje a prevalência do autismo é uma criança para cada 36. Se o pai ou a mãe suspeita de alguma coisa, de algum atraso, de algum sinal, tem que buscar sim uma avaliação. E precisa então de saber onde buscar e de ter essa avaliação. Ressalta que o papel do pediatra nas unidades básicas de saúde, da capacitação dos médicos pediatras, para que eles também possam, diante dessa prevalência de uma criança para cada 36, entender quais são os sinais, saber quais serão as etapas, acolher bem essa família, para que esse diagnóstico, então, não seja tão tardio. Então, a gente precisa de mudar essa prática atual de falar, não, vamos esperar, muitas vezes só depois que vai para a escola, que é o professor da escolinha que vai perceber que essa criança está diferente, que vai chamar os pais, quando é lá, desde o início da puericultura, que a gente precisa de estar acompanhando. Obrigado, doutora, pela explicação. Pergunta agora para o doutor Jaime Lim. Doutor, qual a importância dos exames complementares no autismo? Olá, bom dia então. Eu gosto sempre de entender o transtorno do espectro autista como uma tríade, né? Então, a gente tem uma personalidade autística que é determinada geneticamente, um conjunto de sinais e de sintomas caracterizados pelo autismo e que podem ser encontrados, inclusive, na população geral. Esses sinais e sintomas podem ou não trazer prejuízo, e aí depende da capacidade cognitiva, por isso, quanto mais cedo a criança é estimulada, melhor, mais ferramentas ela vai ter para lidar com as demandas sociais. E a causa do autismo seria, então, esse conjunto que a gente chama de carga patológica, que são qualquer fator que podem afetar, então, o neurodesenvolvimento, fazendo com que essa personalidade autística se torne menos adaptativa e mais mal adaptativa frente às demandas sociais. O papel dos exames complementares seria não para o diagnóstico do transtorno do espectro autista, não tem um exame complementar que diga se a criança tem ou não tem um autismo, mas ajudaria muito a gente a identificar possíveis causas que fazem com que atrapalhe o desenvolvimento neurológico e leve, então, a essa personalidade autística a se tornar tão mal adaptativa. Então, ela é muito importante, como o Dr. Márcio falou, avaliação auditiva, às vezes, em determinadas situações, avaliações genéticas, avaliações de neuroimagem e assim por diante. Obrigado, doutor Jaime. Eu volto a perguntar para a doutora Lilbiana. Doutora, a senhora falou dos pais suspeitarem, né, a respeito do que o filho possa ser autista. Como é que eles podem perceber esses sinais? Atenção nas esferas que envolvem a questão do autismo. Então, desde pequenininho, o bebezinho, ele se interessa mais pela face do que pelo objeto. Então, se esse bebê, por exemplo, está prestando mais atenção no objeto do que na face humana, se ele não tem encantamento pelas outras crianças, aquele sorriso, aquele movimento, aquela empolgação, se não tem sorriso social, ou seja, a gente sorri para a criança, eu falo que é igual vereador, sai na rua rindo para todo mundo. Se essa criança ela não tem esse sorriso social, se as pessoas sorriem para ela, brincam com ela não tem essa reciprocidade, atenção, a capacidade de imitar o adulto desde pequenininho. Então a gente faz um bichinho e a criança não imita, namora a mamãe, a criança não imita, os gestos, né, o tchau, o soltar beijo, o vem cá, esses gestos que vêm antes da linguagem verbal. A linguagem verbal, se essa criança tem atraso, se não fala papá, não fala mamãe, se você fala cadê a mamãe, ele não olha, ele não aponta para a mamãe, tá? Se ele não mostra as coisas, não partilha o interesse das coisas que ele gosta no dia a dia,
se tem movimentos repetitivos, às vezes aquele flapping de mãos, ou algum movimento anormal da mãozinha, ou se tem outros movimentos de girar o corpo, outros movimentos repetitivos, interesses restritos. Então, aquela criança que gosta de brincar sempre com o mesmo brinquedo, que não varia muito, que tem um interesse mais restrito. Se essa criança tem questões sensoriais também, a criança tem dificuldade com barulho, com texturas, uma seletividade alimentar maior, se tem uma rigidez comportamental, se desorganiza mais facilmente, então esses são alguns sinais que a família pode observar precocemente. Obrigado, doutor. Eu chamo novamente o doutor Márcio. Doutor, qual é o tratamento do autismo? Olha, o tratamento do autismo deve, em primeiro lugar, começar imediatamente. Como o doutor Jaime mencionou aí, quanto mais cedo o tratamento começar, maior a chance de promover as habilidades do desenvolvimento e iniciar o processo de recuperação do atraso do desenvolvimento. Então, a gente não espera confirmar o diagnóstico para começar o tratamento. Então, a partir da suspeita, pode ser autismo, a gente já começa o tratamento. Esse tratamento é basicamente reabilitação. São as chamadas terapias que a gente lança a mão para a criança iniciar a estimulação precoce. As terapias incluem, em primeiro lugar, não existe uma receita de bolo. Toda criança com suspeita de autismo tem que fazer esta e aquela terapia. Não. Os pais devem procurar os recursos que estão ao seu alcance para iniciar o tratamento. Em geral, é uma boa ideia ter a fonoaudiologia participando do processo de reabilitação. A terapia ocupacional pode ser útil, a terapia comportamental ou cognitivo-comportamental, TCC, também é útil, e ter uma escola parceira, uma escola que dê a mão aos pais e à equipe de saúde, uma escola inclusiva, pode fazer uma enorme diferença nesse processo de tratamento para recuperar o desenvolvimento da criança. Obrigado, doutor Márcio. Eu volto a falar com o doutor Jaime Lin. Existem diferenças na apresentação do autismo entre meninos e meninas? Sim, cada vez mais se pensa nessa possibilidade de diferenças na apresentação clínica, né? Enquanto meninos geralmente têm mais sintomas externalizantes, como agitação, agressividade, irritabilidade, muitas vezes meninas apresentam o transtorno do espectro autista através mais de sintomas internalizantes, como, por exemplo, um maior isolamento social, às vezes uma perda do interesse ou presença de interesses restritos. Esses aspectos semiológicos que diferenciam meninos e meninas fazem a gente pensar também que talvez isso possa, de alguma forma, dificultar muitas vezes o diagnóstico, especialmente na população feminina. Às vezes, por se considerarem esses sintomas, às vezes, menos graves, que trazem menos transtorno para a família, podem levar esses pais e familiares, ou mesmo as escolas, a levarem mais tempo para desconfiar do transtorno do espectro autista numa paciente do sexo feminino. Assim, como a doutora Liubiana falou, é extremamente importante que os pais estejam sempre atentos aos aspectos do neurodesenvolvimento. Se existir algum atraso, essa criança deve procurar auxílio, independente se é menino ou menina. E, além disso, qualquer tipo de atraso que cause qualquer tipo de prejuízo funcional da criança, isso deve ser endereçado e, como o doutor Márcio falou, iniciar o tratamento o quanto antes. Doutor Jaime, existe alguma relação entre autismo e epilepsia? Sim, existe. Cerca de 30% das crianças com transtorno do espectro autista apresentam quadros de crises epiléticas. Essa relação entre essas duas condições, ela pode acontecer por 3 fatores. Ou se tratar de uma síndrome epilética que cause sintomas também associados ao transtorno do espectro autista, é possível que hajam causas como alterações na estrutura cerebral que levem tanto a um atraso no neurodesenvolvimento quanto às crises epiléticas em si, ou essa relação pode ser apenas uma coincidência causada por fatores totalmente independentes. Importante salientar que a avaliação de crises epiléticas em crianças dentro do espectro do autismo não é uma tarefa fácil. Crianças dentro do espectro do autismo podem apresentar movimentos estereotipados, como foi dito, que podem confundir com quadros de crises epiléticas, paradas comportamentais e pouca resposta ao chamado, que também podem confundir com diferentes tipos de epilepsia. Assim, é sempre importante a gente avaliar, então, adequadamente quais são os sinais e sintomas que essa criança apresenta, os sintomas que acontecem antes, que precedem esses eventos,
ou que acontecem após esse evento, se a criança apresenta uma sonolência muito importante. Hoje em dia, com o advento, então, das câmeras, de celulares, a gente solicita, a gente pede para os pais sempre que possível filmarem esses eventos paroxísticos, porque ajudam muito, então, nesse processo de entendimento daquilo que está acontecendo com a criança. Obrigado, doutor Jaime. Eu volto a perguntar para a doutora Liubiana. Doutora, quais são os sinais de TEA que o pediatra pode identificar e de que forma ele abordar esse assunto com os pais, que não deve ser fácil para os pais receberem, talvez, esse diagnóstico? Já falaram aí, doutor Márcio já falou alguns sinais, doutor Jaime, eu já falei. Então, o pediatra, por lei, ele precisa de fazer a avaliação formal do desenvolvimento. Então, a gente tem uma lei no Brasil desde 2017 que toda criança tem que ter o seu desenvolvimento formalmente avaliado. Porque se esse pediatra faz esse acompanhamento através da caderneta da criança, a Sociedade Brasileira de Pediatria acabou de disponibilizar a tradução da cartilha do CDC, por exemplo, sobre desenvolvimento, e se ele usa outras estratégias para avaliar o desenvolvimento, ele vai conseguir detectar qualquer atraso ou também qualquer regressão, porque a gente tem duas formas de apresentação, o atraso desde os primeiros meses de vida, ou a criança vai indo relativamente bem e pode ter alguma regressão no desenvolvimento. Com esse acompanhamento sistematizado, feito por um pediatra que realmente detém conhecimento, que tem segurança, essa criança vai ter os seus sinais identificados. E também a triagem formal relacionada ao autismo, que é através do instrumento MCHRF, existe até o documento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, toda criança também deve ser avaliada formalmente através do MCHET. O DSM-5TR dá o suporte para esse pediatra, tá? E assim que ele entender isso, ele precisa de se conectar com a criança e com a família. Então, acolher essa família, dar suporte para essa família, mostrar que a gente está identificando um atraso para que a gente possa intervir o quanto antes para transformar realmente o desenvolvimento dessa criança em melhor, para que ela possa alcançar o máximo do seu potencial de desenvolvimento e estar junto com essa família. Obrigado, doutora. Eu volto a perguntar ao doutor Jaime Lim. Existe realmente relação entre o autismo e o excesso de telas, doutor? Cada vez mais a gente tem falado a respeito, então, dos malefícios causados por uma exposição precoce e excessiva, então, às telas, né? Muito embora a causa do autismo seja uma condição extremamente complexa, a gente sabe como é danoso a exposição precoce e excessiva a telas. O uso de telas antes dos 2 anos de idade, por mais de 2 horas ao dia, confere um aumento de risco muito grande no atraso do desenvolvimento da fala. O excesso de telas também faz com que a criança tenha menor oportunidade de interagir socialmente com seus pais, com os familiares, tem uma chance muito maior de atraso no desenvolvimento da fala, de aprender, então, a fala com seus pais e cuidadores. É importante salientar também que não só o uso de celulares e de telas pela criança é prejudicial, mas como o uso excessivo de telas pelos pais também é extremamente prejudicial. Pais que ficam o tempo todo em suas telas, em seus celulares, prestando pouca atenção para os seus filhos, fazem também com que exista um atraso muito grande, uma perda de oportunidades muito grande na interação social. Essa interação social que se perde com esse excesso de telas é extremamente danoso e pode fazer com que a criança tenha um atraso importante no seu neurodesenvolvimento. Assim, não existe uma relação direta entre o uso excessivo de telas e o transtorno do espectro autista em si, mas que o excesso de telas é extremamente prejudicial para o neurodesenvolvimento, isso é um fato. Tá, já, doutor Jaime, obrigado. E a última pergunta eu faço ao doutor Márcio, antes de encerrar o programa. Por que a frequência do autismo, doutor, aumentou tanto nos últimos anos? Essa pergunta, Leonardo, ela é crucial, ela é controversa. Existe um argumento no meio científico de que o aumento da frequência do autismo, que é incontestável nas estatísticas, decorreria apenas de um maior conhecimento sobre o problema, de uma melhor definição dos critérios de diagnóstico e de uma maior conscientização, não só da população, como do meio científico, dos profissionais de saúde. Então, a explicação para o aumento incontestável da frequência seria essa explicação. Eu, pessoalmente, acredito que o autismo tornou-se mais frequente. Para você ter uma ideia, uma pesquisa muito citada é uma pesquisa feita pelo CDC, do governo americano,
A rede ADDM é uma pesquisa que analisa a frequência do autismo em 11 cidades norte-americanas, e essa pesquisa usa critérios bastante fidedignos e reprodutíveis desde 2002. E de 2002 até a pesquisa mais recente, que foi feita em 2020, a frequência de autismo foi multiplicada por 4, gerando um percentual de crianças autistas aos 8 anos de idade de quase 3%, que foi a estatística que a doutora Ljubljana mencionou. Então, é um número alto. Existe uma pesquisa australiana em crianças de 12 a 13 anos de idade que encontrou um percentual de mais de 4% entre as crianças. Então, eu acho que houve um aumento incontestável, a gente testemunha isso no nosso dia a dia, nas festas infantis, nos parques. Eu acho que essa é uma pergunta de $1 milhão. O que causou o aumento da frequência do autismo? Eu acho que isso vai ser mais bem definido, o tema vai ser pacificado e a gente vai encontrar uma explicação completa para isso, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado, doutor Márcio. Agradeço a vocês mais uma vez por estar aqui conosco. Doutora Ljubljana, muito obrigado por tirar o seu tempo e trazer esclarecimentos para nós aqui. Muito obrigada a vocês que estão nos assistindo. Compartilhe essas informações que são baseadas em evidências científicas. Isso é extremamente importante, pode dar suporte para inúmeras famílias e transformar a vida de várias crianças, que esse é o nosso desejo. Doutor Márcio, também muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco. Muito obrigado, Leonardo, foi um prazer. Contem comigo, né? A SBP pode contar sempre comigo. A gente está aqui para ajudar esse país imenso. Tem famílias que moram distante dos centros médicos e tem muita dificuldade em ter o atendimento presencial, então a gente está aqui para transmitir a boa palavra e ajudar essas pessoas a conviverem e educarem melhor os seus filhos. Obrigado. Obrigado. Doutor Jamelim, também muito obrigado aí por tirar esse tempo para nós aqui hoje. Muito obrigado, agradeço a generosidade da SBP e dos colegas que estiveram aqui conosco hoje de manhã. Queria agradecer, então, a atenção de todos que assistirão a esse podcast e dizer que as pessoas devem estar cada vez mais em busca de informações e principalmente informações de qualidade para que elas possam se informar e elas possam se capacitar e ter, então, um adequado acompanhamento dos seus filhos. Muito obrigado, um bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Você que nos assiste, entre no site Pediatria para Famílias da Sociedade Brasileira de Pediatria e veja os diversos conteúdos disponíveis sobre a saúde das crianças e dos adolescentes com uma linguagem de fácil entendimento por todos. São vídeos, textos, podcasts, e-books e também uma revistinha em quadrinhos com os personagens da Turma da Mônica sobre fake news da vacinação. Acesse o site pediatriaprafamilias.com.br. E você já segue o Pediatria para Famílias nas redes sociais? Se ainda não, siga a gente lá e fique por dentro das novidades que lançamos todas as semanas. Tá aí, o Instagram e o Facebook para você seguir a gente lá. E se restarem dúvidas sobre o tema de hoje, ou se quiser sugerir uma pauta, mande um e-mail para famíliasempauta@sbp.com.br, famíliasempauta@sbp.com.br. Compartilhe nossos programas com a sua rede de contatos e a gente se vê em nossa próxima edição. Até lá!